Vamos fazer uma oração. Nosso Senhor querido, em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas e pedimos a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, venha nos dirigir, venha nos orientar a respeito da tua palavra, porque a nossa fé vem por ouvir, ouvir por meio da sua palavra. Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós louvamos o teu nome, porque a cada dia o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige no caminho que nós temos que andar. E eu louvo o teu nome, exalto a ti, porque o Senhor tem nos ensinado a cada momento, Pai. Muito obrigado. Continue falando, fala aos nossos corações, Deus amado, a respeito da tua palavra agora. Nós precisamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, desde o versículo 1, fala assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis chegaram os anjos e o serviram. Eu fico meditando nessa palavra, pensando que não havia necessidade de Jesus ser tentado, porque ele sendo Jesus, o diabo não ia ter nunca sucesso na vida. Mas essas coisas foram registradas para nos ensinar, né? Tudo na Bíblia é um ensino. Tem uma passagem em 1 Coríntios que diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais no passado, todos eles passaram pela nuvem, pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos eles comeram de um manjar espiritual quando eles estavam no deserto, todos eles bebiam de uma bebida espiritual, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. E aí diz assim: todas essas coisas foram nos feitas em figura para que nós não cobicemos as coisas más. Então, eu vejo essa tentação de Jesus aqui e eu fico pensando, né, que a primeira coisa que o inimigo faz aqui é tentar mostrar assim: se tu és o Filho de Deus. É interessante que um pouco antes dessa leitura que nós lemos, Jesus ele foi batizado nas águas, o Espírito de Deus veio sobre ele e ouviu-se uma voz que dizia: esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro, eu me comprazo, é um prazer. Jesus, ele sabia quem ele era, ele conhecia, sabia quem era o seu pai, ele sabia de quem ele pertencia. E eu vejo esse texto aqui que nós lemos, para primeiramente nós entendemos o seguinte, que nós aceitamos a Jesus, e a Bíblia deixa claro uma coisa: a todos quanto receberam, deu a eles um poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não precisamos provar para ninguém que nós somos filhos de Deus, porque a Bíblia fala isso. Nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Da mesma forma que Jesus foi levado ao deserto, segundo a Bíblia, o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, em 1 Pedro, que nós somos peregrinos e somos estrangeiros nessa terra. E aí, no livro de Hebreus fala que o povo andava na terra como peregrino estrangeiro, procurando um lugar melhor. Então, quando o povo saiu do Egito, eles foram colocados no deserto e durante 40 anos eles foram sustentados pelo Senhor através de uma comida que descia do céu. Nós vivemos num deserto o tempo todo, né? Onde até me falaram assim: nós estamos num deserto sempre.
Eu falei, nós estamos no deserto. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno, perdido. O único alimento que nós temos, qual é o alimento que nós temos? O único? A palavra. A única coisa que nos alimenta nesse mundo que nós caminhamos, eu estou falando espiritualmente falando, é a palavra de Deus. Então, Jesus, quando ele teve fome, a primeira coisa que o inimigo vem para ele e diz assim, se tu és o filho, pede que essas pedras se transformem em pães. Né? É interessante que a Bíblia nos dá uma garantia de algo que eu acho fantástico. Por exemplo, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Mesmo nós caminhando nesse mundo de iniquidade, nesse mundo tenebroso, nesse mundo dominado pelo inimigo, num deserto onde aparentemente há uma carência de tudo. E nós temos tudo. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos segurança, nós temos tranquilidade, nós temos garantia de vida eterna, nós temos garantia de perdão de pecados. A Bíblia diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairiam ao nosso direito, nós não seríamos atingidos. A Bíblia fala que ele daria ordem aos seus anjos para guardar os nossos pés de tropeçar, entendeu? Deus, ele faz todas as coisas para nós. Então, nesse deserto que nós estamos caminhando, não adianta o inimigo tentar se transformar, nós não precisamos, porque o nosso sustento, a nossa fonte de prazer é o Senhor. O nosso prazer é a palavra de Deus, porque ela é mais, primeiro que ela é mais doce do que o mel para nós. Ela é muito mais preciosa do que ouro e prata. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus. E ela é o nosso alimento. Jesus diz, meu Pai nos dá um verdadeiro pão que desce do céu. Então, a palavra de Deus, nesse deserto que nós caminhamos, ainda que o inimigo tenta, né, a Bíblia fala que ele que nos livra da seta inflamada, ele que nos livra dos dardos inflamados do maligno, ele que nos livra do laço do passarinheiro, ele que nos guarda e ele que supre todas as nossas necessidades. Então o inimigo chega para Jesus e eu vejo tudo isso como exemplo, que dá mesmo porque Jesus deixa a Bíblia, deixa essas situações que de fato houve, mas para trazer um ensinamento para nós. Que da mesma forma que ele venceu, nós vencemos, porque a Bíblia diz que nele nós somos muito mais do que vencedores, né? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Então, nós caminhamos no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração marginalizada, no meio de uma geração discriminada, a ponto de Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele trouxe na terra o seu reino, o seu mundo, e nós hoje entramos, por isso que ele diz a sua porta, nós entramos nesse mundo e ele nos protege, mesmo nós tendo consciência que nós vivemos no meio de uma geração perdida, mesmo nós entendendo que vivemos numa geração marginalizada, numa geração compromissada com o inimigo, porque o mundo está essa tragédia, esse caos, por causa de falta de um relacionamento. Então, o inimigo leva Jesus, primeiro, pede para ele transformar em pé. Não tem que pedir nada, porque o Senhor satisfaz toda a nossa existência. Pare e pense, nós não temos necessidade. Se tirar a Bíblia nossa, nós estamos perdidos. Mas nós temos alimento, nós temos onde buscar, nós temos nosso refúgio, nós temos a nossa fortaleza. Deus tem sido para nós socorro presente nos momentos de angústia. Nós não temos fome e sede, porque Jesus mata a nossa fome, sacia a nossa sede, ele satisfaz o desejo da nossa alma. A Bíblia diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tira o cansaço, ele nos alivia, né? A Bíblia diz, pede-me, eu te darei. Tudo que a gente pedir, ele supre. A Bíblia diz, tudo que nós orarmos crendo, nós receberemos. Então, em Deus há fonte, em Deus há prazer, em Deus há satisfação. E o inimigo, ele leva Jesus no alto de um templo e fala para ele, se joga daqui que Deus dará ordem. E aí os seus anjos, Deus dará ordem. Isso Deus lá no Salmo 91, no versículo 12, fala que Deus já deu ordem aos anjos para que os nossos pés não tropeçem. Não preciso de mim, eu não preciso tentar. E a Bíblia fala, não tentará o Senhor Deus. A gente não tem que tentar a Deus. A gente sabe que Deus, ele é poderoso para fazer na nossa vida tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. O que a gente tem que ter é uma satisfação em Deus. E a Bíblia diz, feliz o homem que confia em Deus,
e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia fala que nada, absolutamente nada, me separa do amor de Deus. Então eu não tenho que ser, não posso pôr Deus à prova, porque a Bíblia diz que nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem presente, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem nada me separa do amor de Deus. Eu não tenho que ficar preocupado em tentar a Deus, porque a palavra de Deus, ela diz assim: alegra-te em Deus, e Ele vai conceder os desejos do teu coração. Até quando nós damos a oferta, damos os dízimos na casa de Deus, a Bíblia diz assim que Ele fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e eu não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior a bastante, né? E ele supre toda e qualquer necessidade. Não. E o inimigo novamente leva a Jesus, põe ele no alto do monte e diz assim: tudo eu te darei, né? Querendo dizer o seguinte: tudo isso você vai ter, tudo isso será teu se você prostrado me adorar, porque o inimigo está mostrando que o mundo, por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, o príncipe deste mundo, o diabo, é o que domina, ele tem sobre o controle desse sistema maligno, diabólico que a humanidade está vivendo. Por isso que o mundo fala que o mundo jaz no maligno, todo mundo está morto no inimigo. E aí ele leva Jesus e fala: eu vou te dar tudo isso. E Jesus, ele diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem nós temos adorado, nós sabemos a quem nós temos cultuado. Então Jesus, ele deixa essa situação, ele não haveria necessidade de ir no deserto para ser tentado, porque ele é Deus, o verbo que se fez carne, que veio na terra, e ele sabia que a missão dele, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu tenho quase certeza e absoluta certeza de que essa situação que foi deixada, esse exemplo que Jesus, foi para nos ensinar a forma de nós sairmos dessas artimanhas do inimigo, dessas setas que o inimigo usa, dessas situações que ele usa, porque eu tenho que entender que eu tenho que viver desta palavra, não só daquilo que o mundo me oferece, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não posso tentar a Deus, e só a Deus eu vou adorar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Como diz lá em Crônica, diz que todas as coisas são tudo, todas as coisas, tudo que tem foi por Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, tudo é dele, tudo pertence a Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, até a nossa forma de viver hoje com Deus, nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. E a palavra de Deus, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que é muito importante nós prestarmos atenção, porque independente das adversidades, independente das provações, independente das tentações, independente daquilo que o mundo tenta nos oferecer, ainda que pareça que nós tenhamos falta de alguma coisa. Claro que às vezes a gente fica triste quando perde uma amizade, a gente fica triste quando a gente perde um emprego, a gente fica triste quando as portas não se abrem para alguma coisa, quando tem uma enfermidade em casa, a gente fica meio triste, meio angustiado, meio apavorado, vamos dizer assim, né? Mas nós, como crentes em Jesus, nós vamos buscar nele refúgio, nós vamos buscar nele fortaleza, nós vamos buscar nele socorro, nós vamos buscar nele refrigério, nós vamos buscar nele tranquilidade, nós vamos buscar nele vida, porque a palavra de Deus, ela fala isso, que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, é muito importante nós tentar visualizar isso, que em todas as situações o inimigo coloca para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, eu não tenho que provar para ninguém que eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz assim: a todos quanto receberam. Eu recebi a Jesus, e a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e nós hoje somos em Cristo Jesus novas criaturas, e nós somos filhos de Deus. Fomos salvos, fomos lavados, fomos remidos, fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Então nós não temos que dar satisfação para o inimigo, porque o nosso compromisso é com o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor,
a Ele toda a nossa adoração. Ele é merecedor, Ele é um Deus tremendo, e o inimigo não pode. É interessante que quando termina aqui, e que ele termina, diz assim no versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Né? Então, a Bíblia fala isso, que quando a gente acredita, verdadeiramente nós somos alimentados. Deus é que nos alimenta, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos guarda, Deus é que supre as nossas necessidades, Deus é que cura as nossas enfermidades, Deus é que nos livra de todo mal. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Amém? Fecha teus olhos, quero orar pela tua vida. Querido Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Nós somos muito gratos a Deus, querido, pelo amor, pela Tua graça, pelo sustento, Deus amado, onde o inimigo muitas vezes tenta colocar em dúvida a nossa filiação, mas a Tua palavra diz que a todos quanto receber, nós recebemos a Ti como Deus, recebemos a Ti como Senhor, como Salvador, nós recebemos o Espírito de adoção de Filho, pelo qual clamamos agora, Pai. Hoje nós somos no Senhor uma nova vida, o nosso compromisso é contigo, o nosso compromisso é com o Teu reino, o nosso compromisso é com a Tua palavra, o nosso compromisso é com o Teu povo. Deus amado, a Ti toda a honra e glória, mesmo entendendo que nós vivemos no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração marginalizada, entendendo que nós somos hoje peregrinos, somos estrangeiros nessa terra, ó Deus amado, nesse deserto. Nós estamos caminhando rumo à eternidade, onde o Senhor tem preparado um lugar de glória para cada um de nós, e por isso nós temos motivos para engrandecer o Teu nome. Continue, ó Deus amado, operando, continue abençoando, continue fazendo milagres na nossa vida, continue derramando da unção e graça. Ó Deus amado, nós oramos e Te agradecemos já por tudo, em nome de Jesus.